Fala pessoal, tudo certo? Estamos na aula 2 desse bate-papo que a gente está tendo com a Larissa Matos sobre nutrição e atividade física. Hoje o tema é massa magra, como não perder em períodos de quarentena. Lembrando, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, e quem não segue a gente nas redes sociais, clique aqui embaixo e siga lá. Beleza? Vamos lá? Então, pessoal, muitas pessoas começam a perguntar: Douglas, como eu faço para não perder massa magra? Como eu faço para ganhar massa magra? O que acontece e tal? Vou passar a palavra para a Larissa e depois eu volto para falar sobre a atividade física propriamente dita, enquanto ela fala da nutrição. Então, obrigado por ter vindo e dê aí suas considerações sobre massa magra e a perda de massa magra nesse período. Com certeza. Sabemos que a gente está confinado, né, infelizmente, dentro de casa, e não tem como a gente fazer efetivamente um exercício de força que vai ter um rompimento de fibras, que vai, consequentemente, aumentar essa musculatura que a gente tanto deseja. Então, o que fazer, né? Como que a nutrição pode te auxiliar para não ter essa perda de massa muscular, que é um bem, assim, tão importante, tanto no processo de envelhecimento, tanto no processo enquanto a gente é jovem. A gente sempre tem que estar conquistando essa massa magra e depois cuidar para manter também a manutenção dessa massa magra. Um dos pilares assim, mais importantes quando a gente olha para o quesito de alimentação, olhando macro, micronutriente, a gente foca na proteína. Porque, querendo ou não, se a gente não consumir uma quantidade adequada de proteína, infelizmente a gente vai ter esse catabolismo que a gente não quer, né? Então os músculos vão murchar, né, como vulgarmente falando, e também tem que ter uma boa hidratação, porque 70% do nosso músculo é água, então é importante também manter essa hidratação e focar na sua alimentação para fontes proteicas, evitar um pouco focar só no carboidrato ou só na gordura boa, dar uma atenção melhor para a proteína, deixar ela fracionada ao longo do dia, de preferência em 4 refeições. Tenta consumir essa quantidade proteica em volumes iguais, por exemplo, não foca só no almoço e no jantar, que às vezes as pessoas erram muito. Pega um bife lá de 200 gramas de carne no almoço e 200 gramas de carne no jantar. Então tenta distribuir mesmo ao longo do dia essa quantidade de proteína. Exatamente. Aí tem uma dúvida que é o seguinte: a gente, na parte de fisiologia, a gente lê que o consumo, teoricamente, para você ter um desenvolvimento de massa magra, está entre 1,3 a 3,0, 4,0 gramas de proteína por peso. Existe uma conta dessa que vocês fazem, que vocês entram no balanço? Como que funciona? De proteína, né? Do macro proteína só. Sim, existe. Em atendimento ambulatorial eu consigo ir até 4 gramas, mas isso é pacientes que já malha há muito tempo, paciente que está em tratamento com nutrólogo, que está em tratamento com endócrino. Então a gente consegue até 4 gramas por quilo de peso. Mulheres, normalmente eu costumo com 1,5 grama, 2 gramas por quilo de peso. Agora nessa época que está todo mundo em casa, para também não ficar comendo muita carne e ovo toda hora, 1,5, 2 já está numa quantidade boa para essa manutenção. As pessoas até confundem um pouco, né? Que pensam: eu comi um bife de 100 gramas, eu já comi 100 gramas de proteína. Não, né? Não. Então é a proteína que tem naquele bife de 100 gramas. Quem dera se fosse assim, né? O ovo tem entre 7 e 9, né, gramas de proteína. Um bife de mamão deve ter o quê? 18, 17? Mais ou menos, 20, por aí. Então é isso que é uma confusão que as pessoas também fazem. Que acham: não, eu comi quase 300 gramas de proteína porque eu comi 3 bifes de 100. Não, pessoal, 3 bifes de 100 tem muita coisa ali no meio que não é proteína. Aí, vou passar da parte da atividade física agora, dar uma pincelada. O que acontece? A gente tem 2 formas de estresse para a fibra muscular, para a gente ter o processo de hipertrofia. Uma é estresse mecânico, outra é estresse metabólico. O estresse metabólico, ele é gerado, só que em muitos dos casos, ele não gera uma hipertrofia, ele gera uma hiperplasia. O que seria a diferença de um do outro? Um é aumento da secção transversa, então aumento de volume, e o outro é aumento de célula. Não necessariamente aumenta o volume. Então, quando a gente está trabalhando hipertrofia, a gente faz muito isso na musculação. Por que na musculação? A gente tem controle de variáveis. Uma dessas variáveis é carga. Então, sempre para você ter um processo de degeneração de fibra, que no caso é a hipertrofia, para crescer uma célula nova, 2 células novas e ter aumento dessa secção transversa, a gente tem que dar uma carga após uma outra carga, que no caso seria essa sobrecarga. Só que a gente só faz isso monitorando a carga.
Então, ou seja, você fez com 1 kg hoje, semana que vem você vai ter uma mudança dessa variável, que o seu corpo já se acostumou, a gente vai aumentar a carga ou aumentar a quantidade de repetições, para justamente promover um estímulo novo para a sua fibra e isso causar essa degeneração tecidual para ter hipertrofia. Ah, mas a gente está dentro de casa, como que a gente faz isso? Então, a gente não tem acesso à carga, muito menos à sobrecarga. Se você tiver acesso a uma carga, por exemplo, a gente está usando galões de 5 litros, que dá 5 quilos no caso, você não consegue botar 6, porque querendo ou não, você tem como botar mais 1 litro de água naquele galão que só tem 5 litros. Então, a gente não vai conseguir monitorar a carga com isso. O que eu uso muito, e principalmente com os alunos que estão fazendo aí o desafio de 10 dias, com os alunos de personal, eu estou fazendo uma outra forma que tem a lei da física, né? Massa é força vezes aceleração. Se você diminui a aceleração, você acaba aumentando o peso. Então isso gera um estresse. Então ao invés de fazer uma cadência de exercício, por exemplo, você está fazendo bíceps, fazer 1 para 1, você pode fazer 2 para 3. Isso faz com que a carga seja aumentada por esse princípio físico. Então você não precisa necessariamente aumentar o peso, você pode diminuir só a aceleração. Isso no exercício chama-se cadência. Então a gente altera a cadência para justamente promover um estresse. Mas é meio surreal achar que a gente vai ter ganho de massa magra nesse período. É muito, mas muito difícil. A não ser que seja uma pessoa sedentária que começou a fazer a atividade agora, para ela isso já é uma sobrecarga, ela fazia nada e foi para um pezinho de 2 quilos, beleza. Mas agora, uma pessoa que fazia agachamento com 10 quilos de cada lado, mais a barra, segurando 2 galões de 5 quilos, é muito difícil. Pode até fazer com um galão de 20 quilos segurando uma pessoa e tal, você não vai ter o mesmo estímulo, porque você não vai ter a mesma postura, a mesma biomecânica, muitas vezes a mesma orientação profissional, né, que a gente dá para justamente potencializar. Então, esse é o ponto que limita o ganho. Só que aí vem uma outra questão. Existe a manutenção da massa magra. E por isso é fundamental fazer esses exercícios, principalmente os exercícios resistidos. Então, faça, por mais que está com pouco peso, é melhor fazer com pouco peso do que não fazer. Porque o metabolismo ele é uma taxa metabólica, né? Então, se você está perdendo massa magra, você está fazendo com que esse metabolismo caia. E pra gente isso é péssimo. Então, tanto para nutrição quanto para educação física, é péssimo você chegar com um aluno que está lá com metabolismo de 1.600 calorias e por conta da quarentena baixou para 1.400. Isso significa que o pouco que ele comer pode engordar ele. Ou se ele está comendo a mesma coisa, ele vai engordar por ter perdido massa magra. Então, isso pra gente é péssimo. Então, por isso que eu falo, faça atividade física, coma direito, porque você tem muito mais chances de desenvolver aí pelo menos quer dizer, não perder massa magra, né? Desenvolver a gente não vai chegar a desenvolver, mas você ganha em saúde, ganha em sistema imune. Quem não viu o vídeo, clica aqui em cima que tem o link aí para o sistema imunológico, que a gente abordou esse tema aqui também. Então, não pare de fazer atividade física e mantenha a nutrição certa nesse período, busque orientação profissional e é isso. Mas uma boa noite de sono, beber bastante água, pensar positivo também, tirar aqueles pensamentos negativos que isso faz mal também pra gente. Exatamente. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal e seguir a gente aqui nas redes sociais. Valeu!